com a gente. Paulinho, pode retomar aquele seu comentário de onde você estava, por favor. Eu acho até ilustrativo o ponto do João trazendo ao vivo o que está acontecendo, porque nós estamos vendo a Polícia Rodoviária Federal tentando agir, mas não há por que a Polícia Rodoviária Federal ou nenhuma força policial agir com truculência contra a população. A polícia serve para agir contra criminosos. Pelo que eu estou vendo aí, essas pessoas que eu estou vendo aí não são pessoas criminosas. São pessoas revoltadas com propósito. Essa ideia de que as pessoas não estão revoltadas por causa da forma que foi feita a apuração, ou sem dúvida nenhuma não foi esse o sentimento fundamental que as levou às ruas. Foi uma revolta contra. As pessoas estão dizendo, eu falo para as pessoas, leiam as pesquisas, mas leiam como cientista político, não leiam como militante. Olhem as pesquisas, olhem o baixo nível de confiabilidade do nosso sistema eleitoral. Olha a forma como... Não teve uma pessoa do Tribunal Superior Eleitoral que resolveu explicar o sistema de apuração. Mas isso é só um pedaço. Olha as decisões judiciais, olha a forma como o Alexandre de Moraes respondeu ao escândalo do Radiolão. Como eu não devo satisfação à população. Eu não devo satisfação aos 58 milhões de eleitores do Jair Bolsonaro e outros tantos da população não eleitores que o apoiam. Eu não devo satisfação a ninguém. Eu sou o imperator. Então, quando a população se revolta dessa forma, o que nós temos que observar, a pergunta que você me fez foi quando vai acabar? E aí, eu estou aqui só fazendo análise do que está acontecendo. Por um lado, se as forças policiais agirem de forma truculenta, talvez o conflito se escale. Talvez eles consigam abafar e calar a população, porque é isso que um regime de repressão faz. Bota as forças policiais para agirem contra a população revoltada, a população cede à força, né, porque a população não tem condições de revoltar, ninguém quer que isso ecloda num conflito armado, então a população retrocede. Agora, nós estamos vendo vários relatos de policiais que estão se recusando a cumprir certas ordens. Ora, a própria decisão do Supremo Tribunal Federal de ontem é absolutamente ilegal. É uma invasão de prerrogativas, uma multa culminatória que eles inventaram lá no caso do Daniel Silveira e parece que já tornaram agora, incorporaram ao direito penal multa culminatória que nunca existiu. Então, incorporaram multa de R$100 mil por hora. Olha o tamanho da desproporção. Um sujeito que ganha, sei lá, 20, 25, vai pagar uma multa de 100 mil por mês. Vai pagar uma multa de R$100 mil por hora. Não existe, não há nenhuma previsão em nenhum código brasileiro desse tipo de medida. Mas o meme que está na internet é a figurinha do Alexandre de Moraes dizendo assim, juridicamente é inviável, mas né? Dane-se, só que com um palavrão. E é hoje o estado que a gente vive no Brasil. Agora, se as polícias começarem a não combater voluntariamente, decidirem, olha, a gente não vai meter bala de borracha em trabalhador. Se as polícias resolverem não adotar essas medidas, eu não sei para onde a gente vai. A minha impressão de quem está de fora, e é uma impressão, porque a imprensa, tirando a Jovem Pan, a imprensa não tem feito um bom trabalho de cobertura do verdadeiro caos que me parece estar se instaurando no país. Parece, eu estou olhando de fora. Vocês podem me dizer, me parece que o país está um caos e a imprensa não está cobrindo o suficiente. Esse caos está instaurado. E me parece que a situação está piorando. Não me parece que está melhorando. Eu quero ver o desenrolar do dia de hoje. Ontem à noite piorou muito. Lembrando só, Paulo, amanhã é feriado. Eu não sei se as pessoas... Eu estou ouvindo muita coisa das pessoas irem às ruas. E não me parece que indo às ruas no mesmo espírito de vamos caminhar por Copacabana que antes. Posso só fazer um contraponto nessa tua fala? Vocês sabem que, aqui a gente tenta ao máximo entender todas as visões. E eu vou ser muito sincero com você. Você falou que essas pessoas são trabalhadoras. Para mim, elas não são trabalhadoras. Hoje é terça-feira, são 10h23 da manhã. Exatamente. E essas pessoas, elas não estão trabalhando. Elas estão
tumultuando a vida alheia. E essas mesmas pessoas estão dizendo que são patriotas. E eu acho que elas não são patriotas. Porque o sentido máximo do patriotismo, e você sabe muito bem disso, é, em primeiro lugar, a solidariedade com as pessoas que vivem no mesmo local que você. E no momento em que, por exemplo, a gente criticou o MTST, quando pegava pneus e tacava esses pneus no meio de avenidas e rodovias, fazendo com que as pessoas não conseguissem ir e vir, a gente pegava, levantava a voz e falava: isso é um absurdo. E a mesma coisa que esses caras estão fazendo agora, a gente precisa criticar, porque a vida de várias pessoas está sendo prejudicada por conta desses arruaceiros. Para mim, essas pessoas não podem ser chamadas de patriotas, essas pessoas não podem ser chamadas de trabalhadoras. Essas pessoas são arruaceiras, que estão atrapalhando a vida de brasileiros. E eu vou te falar um negócio, Paulinho, com toda a educação e respeito possível que você sabe e a consideração que eu tenho com você. O presidente da República, Jair Bolsonaro, teve 58.306.354 votos. E não teve nenhum muito obrigado a essas pessoas até o momento. E se hoje a situação está do jeito que está, é justamente por uma falta de liderança. Se o presidente da República é um verdadeiro líder, ele precisa liderar agora, em momentos difíceis, e dizer para essas pessoas: gente, calma. Calma. Liderança não é só você instigar, fustigar e mandar as pessoas saírem às ruas. Liderança também é você chegar e acalmar na hora que tem que acalmar. E a gente está precisando disso agora. É inadmissível a gente chamar essas pessoas que estão às ruas de trabalhadores. Trabalhador sou eu, são as pessoas que estão nos ouvindo, são as pessoas que estão ralando todo dia para trabalhar. Não essa gente que está 10h25 da manhã atrapalhando a vida de todo mundo. Vão pro inferno vocês que estão aí fazendo arruaça. Aí, vão trabalhar, bando de vagabundo. Isso aí, Paulo. Vou te dar uma dica, Paulo. Desculpa, meu. Tô de saco cheio, Paulinho. Porra, meu. E outra coisa, Paulo. Sabe, o MST fez igual, Paulo. O MST fez igualzinho, cara. Fez igualzinho. Tá, e outra coisa, a Zoe permite... A Zoe falou sobre direito de manifestação. E, de fato, todo mundo tem direito de manifestação. O que as pessoas não têm direito, que aí é outro direito, que é o direito de ir e vir, é de atentar contra outro direito fundamental constitucional, que é o direito de ir e vir. Isso é criminoso que as pessoas estão fazendo. E essa é a palavra correta que o Paulo Matias deu. São vagabundos que, infelizmente, o presidente da República, que foi extremamente bem votado, teve mais de 58 milhões de votos, não tem a pachorra, porque é um covarde, de dar a cara, primeiro, reconhecer a derrota e, sobretudo, agradecer aos votos desses mais de 58 milhões de brasileiros que depositaram esse voto de confiança nele e poder acalmá-los nessa situação absolutamente ilegítima e ilegal da parte desse arruaceiro. É engraçado como o presidente da República, Jair Bolsonaro, pode ser chamado ao vivo de covarde, de um monte de coisa, e se eu fizer a mesma coisa com o Lula, ai meu Deus, o que aconteceria comigo? Realmente tá muito desigual isso aqui e não dá pra... Agora eu sou oposição, né? Não dá nem pra fazer o contraponto como verdadeiramente Filipão, eu quero. Vamos lá. Só pra gente fechar, por favor. Em seguida, Paulinho, eu vou voltar com você, tá? Fica tranquilo. Tá complicado o negócio. Fechar. Então, assim, quando eu tiver um tempinho a mais, aí eu... Turma, Paulinho, essas imagens que o Carlos estava mostrando agora, desses pneus pegando fogo, enfim. Cara, se ninguém me fala que é uma manifestação a favor do presidente da República, eu acho que é uma manifestação do MST. Tem cara de MST esse negócio. Qual é a propriedade privada que está sendo ocupada? Não, nenhuma propriedade privada está sendo ocupada, mas uma via está sendo interditada e as pessoas não estão com o direito de ir e vir. Isso é manifestação padrão MST de qualidade. Não é não. Vai lá, Figueiredo, me represente. Você tem alguma fazenda, não? Se você tiver alguma fazenda... Não, eu não tenho fazenda. Você vai descobrir já o que é uma manifestação padrão MST. Paulo, olha só, você é um homem de bem, cara. Eu gosto muito de você porque eu sei que você quer as mesmas coisas que eu. Você quer lei, quer ordem, quer um país ordeiro, com um Estado democrático de direito, que avance... mas eu acho que nós estamos vendo esse caso de uma forma diferente e eu acho bom que seja assim. Eu acho que essa é a grande vantagem do Morning Show, é a grande vantagem da Jovem Pan, que é uma emissora que tem opiniões diversas, e quando as opiniões são diversas de pessoas que querem o bem da nação, isso é muito produtivo. Isso é verdade. Mas eu não posso concordar quando você diz que essas pessoas não são trabalhadoras. E eu vou te fazer um desafio.
deixa essas pessoas que você está dizendo que não são trabalhadoras, que são vagabundos, deixa eles pararem de trabalhar uma semana para ver quanto tempo você vai demorar para passar fome. Uma semana. Deixa eles pararem de trabalhar. Essas pessoas você está chamando de vagabundo. Essas pessoas que estão trabalhando, que carregam todas as riquezas do Brasil de sol a sol. Essas pessoas, vida de caminhoneira é uma das vidas mais duras que existe. Mas eu acho que ele não se referiu e nem generalizou também. Até a maior parte a questão dessas pessoas. Não, sim. Não. Isso, Mas tem muita gente infiltrada. Paulo, Peraí. A maior parte dos caminhoneiros estão trabalhando. Tem muita gente infiltrada e nós sabemos disso. Eu só quero terminar o meu... Turma, Tá bom. calma. Aqui todo mundo vai ouvir todo mundo, hein? Paulinho, é hora de você vir pra cima de mim, querido. Pode ficar à vontade. Não tô nem indo pra cima de você, não. Eu só acho que esse sentimento, que eu acho que você expressa um sentimento que hoje é minoritário na nossa audiência, tá? Esse sentimento de que essas pessoas são vagabundas, eu não acho. Eu acho que, pelo contrário, tá? Eu tô aqui de camisa social e cueca samba canção aqui por baixo, no ar-condicionado, em Weston, Flórida, maravilhoso. Eu não vou dizer que essas pessoas são vagabundos e eu sou trabalhador, não. Porque patriotismo, você tem razão, um sentimento de solidariedade com os seus compatriotas, com as pessoas que vivem debaixo da mesma terra que você. Agora, eu não conheço um sentimento de solidariedade maior do que você deixar de trabalhar e, portanto, deixar de ganhar o seu sustento para você brigar pelos direitos de todos nós. Então, essa ideia de vão trabalhar, vão correr atrás, isso, na verdade, o que vocês estão dizendo é abaixem a cabeça. Ora, eu não consigo enxergar um argumento lógico para as pessoas que dizem que este pleito foi conduzido de forma justa. E se esse pleito não foi conduzido de forma justa e isonômica, as pessoas têm o direito de estarem revoltadas. Se você concorda que as decisões tomadas no Brasil até hoje foram decisões autoritárias, e eu acho que você concorda comigo nesse sentido, pelo menos tem manifestado também descontentamento nisso, se você acha que o Brasil está sob a égide, sob a tirania de decisões que estão à margem da lei, ora, o que a população deve fazer? A população deve se manifestar pacificamente? Beleza, fizemos isso no 7 de setembro. O povo fez isso no 7 de setembro. Só que as autoridades, e em várias outras oportunidades, as autoridades estão surdas. Então, o apelo que eu faço as nossas autoridades que nos levaram a essa situação escutem, façam uma meia-culpa. O povo está falando. O povo falou nas urnas, no primeiro turno elegendo um Congresso e no segundo turno também elegendo governadores. O povo falou com uma votação, mesmo numa eleição injusta e com uma apuração, eu vou assim, usar um termo aqui, pouco clara, pelo menos para boa parte da população. O povo falou. Agora o povo falou quando foi às ruas 7 de setembro. E vocês diziam que era uma parcela insignificante da população. Agora o povo está falando de forma diferente. Pelo visto, vai falar de novo amanhã. Façam uma meia-culpa. Ouçam o povo pelo bem do país. Porque ninguém quer ruptura, ninguém quer caos, ninguém quer pessoas que não conseguem chegar a lugares de ambulância, ninguém quer desabastecimento, ninguém quer falta de crescimento econômico, ninguém quer as pessoas mas está acontecendo isso, a consequência mas ninguém quer policiais, ninguém quer policiais brigando contra policiais. Bom, mas eles podem não querer, mas a consequência está sendo essa. Ninguém quer isso. Agora, quando vocês cobram do presidente Bolsonaro, estão cobrando a pessoa errada. O presidente Jair Bolsonaro não tem a menor obrigação de se manifestar. A menor. Como não, Paulo? Não tem. O presidente Bolsonaro não tem a menor covarde. Na lei. Digo onde ele está na lei. Não. O presidente Bolsonaro passou por uma campanha. O que aconteceria se eu chamasse o Lula de covarde ao vivo, hein? O que aconteceria? Uma pessoa o presidente da República ser chamado ao vivo de covarde. Realmente eu tô perdendo tesão em trabalhar. Não dá. Assim não dá. Só um minuto. Deixa o Paulinho concluir o raciocínio dele. Em seguida eu vou passar para cada um de vocês. Vamos lá. Eu sei que é um raciocínio longo, mas é um tweet. É só dizer para vocês o seguinte. Se o presidente Bolsonaro fosse o tirano que todos esperavam que fosse, vocês deveriam estar pedindo para ele não se manifestar. Porque eu digo para vocês, diferentemente dos Estados Unidos, no 6 de janeiro, que se o Donald Trump dissesse para as pessoas, vão às ruas, tomem o país que nós vamos tomar o poder.
90% dos republicanos diriam nem pensar e tirariam o apoio do Trump. Eu digo para vocês o oposto. Se o presidente Bolsonaro vier a público agora e fizer qualquer manifestação no sentido, tá na hora do povo retomar o poder, se ele fizesse uma coisa dessa, eu garanto a vocês, não há contingente armado no país que segurasse as ruas. Porque a população, 90% dos eleitores do presidente apoiariam uma ruptura institucional nesse momento, o que é um sinal do estado de fracasso que o país se encontra. E só para deixar claro, meu posicionamento é contrário a esse tipo de coisa. O Paulinho... Eu só estou dizendo o seguinte, não reclamem do presidente não, porque outro, neste momento, estaria aproveitando a oportunidade para gerar mais caos e tomar o poder. Paulinho, quando você diz 90% dos eleitores do Bolsonaro apoiariam isso, você está tirando com base do quê? Uma figura de linguagem. Tá. É o seguinte, eu chamei essas pessoas que estão se manifestando de vagabundos e continuo com a mesma opinião. Eu vou trazer aqui alguns dados para vocês. Eu não estou de maneira nenhuma generalizando a classe dos caminhoneiros no Brasil, que é uma classe, como o Paulinho bem disse, é uma classe que sustenta esse país nas costas. E só para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil nós temos mais de 530 mil caminhoneiros que são autônomos e cadastrados. Se você for fazer uma análise básica daquilo que está acontecendo, se 15% dos caminhoneiros desses que estão cadastrados, que são autônomos, estiverem nessas manifestações, é muita coisa. Então, de maneira nenhuma eu estou dizendo que os caminhoneiros são vagabundos. O que eu estou dizendo são vagabundos aqueles que interrompem o dia a dia de uma cidade que precisa continuar simplesmente porque estão insatisfeitos politicamente. Essas pessoas, elas não podem ser chamadas de trabalhadoras. E eu continuo com a mesma opinião, de maneira nenhuma generalizando a classe dos caminhoneiros. Mas estas pessoas que estão lá fazendo o que estão fazendo, na minha avaliação, tem esse adjetivo.